Boa tarde, fui convidado aí por essa galera da PUC, João, Pedro e Pedro, para falar um pouco da minha experiência, como eu comecei, como eu abri a minha empresa de audiovisual, com meu parceiro Daniel. Bom, basicamente eu fiz propaganda e marketing na IBMEC da Barra. Até o quarto período eu não sabia o que eu queria fazer, achei que eu queria ir para agência, só que fui vendo que eu não me encaixava muito com aquela correria, com aquele dever de fazer um produto que tem que botar arte, só que todo dia você tem que fazer alguma coisa porque você tem tempo, você tem deadline. Então tentei fugir um pouco disso e eu comecei a descobrir o audiovisual. Comecei a trabalhar com os amigos meus que já estavam na área, comecei a fazer umas ajudinhas ali, outra ali. E além da faculdade eu fui fazendo uns cursos de complementação na área do cinema, na área audiovisual. Fiz curso de assistente de direção, me aprimorei bastante na edição, que já era algo que eu gostava. Fiz curso de direção cinematográfica, fiz curso lá fora. E a edição foi minha porta de entrada. Foi onde eu vi que era ali que eu podia fazer meu nome, as pessoas iam me conhecer mais. E foi isso que aconteceu. Quando eu estava no quinto período da faculdade, eu consegui um estágio. Saindo bastante da casa de publicidade, eu consegui no Telecine. Comecei a editar as promoções do Telecine, as chamadas. E isso chamou muito minha atenção, porque eu gostava muito dos produtos que eu fazia. E é legal quando você edita algo que é bem feito. Eu editava filmes de Hollywood, então era muito bom. Era algo que eu me deslumbrei muito. Achei algo que me encontrei, na verdade, né? E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Daniel de Andrade Goulart. Eu trabalho na empresa Estúdio Reservado, junto com meu sócio, João Sucupira. Há 3 anos atrás eu tive a ideia de ir para os Estados Unidos, então quando eu cheguei lá eu aprendi inglês e já fiz a faculdade de Engenharia de Som na Full Sail, em Orlando, nos Estados Unidos. E logo depois que eu fui aprovado para a faculdade, eu vi que a faculdade pôde me dar uma estrutura que eu nunca sabia que eu poderia ter isso no Brasil. Então eu decidi ficar lá por pelo menos mais 2 anos e meio e poder concluir um curso intensivo de Recording Arts, que basicamente envolve o conceito inteiro de engenharia de som. Beleza, meu nome é Caio Sektovic, eu fiz introdução à fotografia no Senac aqui da Barra. Eu tenho meu nome profissional que eu fiz, Sektovil, pelo meu nome de Caio Sektovic. E aí eu comecei a trabalhar com fotografia still, com making off um pouco. No começo eu estava fazendo umas gravações, mas depois eu vi que eu precisava de um pouco mais de fotografia para começar a gravar. E aí eu foquei mais em fotografia e ainda estou nessa. Eu fui crescendo aqui na área de edição, editei para vários canais, Globosat, a própria Globo, né, que engloba a Globosat no caso, diversas promoções, institucional. Fiz muito trabalho para a faculdade, meu portfólio cresceu muito, ajudando as pessoas da faculdade. Gosto muito de dar aula, comecei a dar meio que monitoria na faculdade de edição, então comecei a entrar muito nesse mundo. Comecei a meio que fazer meu nome, era que é isso que eu queria. Logo depois disso, quando eu cheguei aqui, eu senti a necessidade de trabalhar com música, que foi uma coisa que eu sempre fui apaixonado, eu sempre trabalhei como DJ. Então, quando eu me especializei, eu procurei trabalhar muito com mixagem, masterização de música, gravação de cantores e produção de beats, etc. Então, adquirindo técnicas de gravação ao longo do curso que eu fiz lá fora, eu pude chegar aqui e juntar com o meu sócio, que é da área de vídeo. Então, como eu tenho uma experiência com sound design e tudo isso, eu pude juntar o meu trabalho junto com o dele. Ou seja, foi o que a gente sempre procurou, que é o trabalho de áudio junto com o vídeo. Que através do áudio eu acredito que a gente consegue passar mais emoção para a nossa audiência. Ele consegue, por exemplo, numa cena de romance, a gente consegue fazer ele chorar através da música, etc. Por aí vai. No começo do ano passado, o Daniel estava ainda lá fazendo a Full Sail, uma faculdade de produção de áudio, lá em Orlando. E eu tinha saído do Telecine, estava fazendo uns freelas, estava difícil de arranjar emprego mesmo físico, assim, de ficar lá, né, ir todo dia, bater ponto e tal. E aí eu tinha até uma demanda boa de freelancer, assim, conseguia ter bastante trabalho, ganhava uma grana boa. Só que eu tava tendo dificuldade de trabalhar em casa, trabalhar assim, sair do quarto, ir eu tinha até um outro quarto, que era o meu estúdiozinho de edição, minha ilha.
mas era muito ruim não sair de casa, você não se desgrudar de casa, você não sair assim de casa, é muito ruim. Você tem que se desprender um pouco da cama assim, porque senão você não consegue. Você vai ter uma hora que você vai olhar pra ela, ela vai te vencer e você vai cair. Então eu graças a Deus, tenho meu pai e minha mãe que me ajudam muito sempre. E eu reclamando disso, meu pai viu uma oportunidade aqui num condomínio perto de casa, num office. A gente conseguiu um preço bom numa sala e eu consegui, junto com o Daniel, a gente foi conversando para abrir o estúdio. No começo ia ser só um lugar, meio que uma residência para os dois terem um trabalho aqui, virem para cá, gravar, fazer suas gravações, ele fazia as músicas dele, eu fazia as minhas edições. Você vê por onde começar, o que falta? Sempre tem algum lugar que falta alguma coisa, assim. Lógico que sempre tem as produtoras enormes aí que vão pegar a maioria dos produtos com um budget grande, mas sempre tem alguém que precisa de uma filmagem, precisa de audiovisual, precisa de algo bem feito. E hoje em dia é o que a gente tenta fazer aqui no Estúdio Reservado. Tudo que a gente pega, a gente tenta fazer com os nossos equipamentos, tirar o melhor dele, tirar o que os nossos cursos, nosso expertise nos deu para chegar lá na hora de filmar, ou editar, ou finalizar, ou tratar uma cor, ou fazer uma foto, ou tudo isso, ou fazer um sound design, gravar uma pessoa, mixar, masterizar, tudo isso que engloba no nosso estúdio faz a gente ter um leque grande de opções de pessoas que a gente pode atender. A gente pode atender de empresas pequenas a empresas grandes, é o que é o nosso carro-chefe hoje, que é fazer clipe, que é o que a gente gosta muito. O meu sócio, ele era da área de produção de áudio, então ele mixa, masteriza, ele produz áudio, produz vídeo. Então a gente vai mesclando o que a gente tem para oferecer e é o que a gente está fazendo aqui dentro. A gente começa a captar clientes, estão 6 meses já de empresa aberta e a gente já tem uns clientes que basicamente já tem todo mês, a gente já tem um budget que entra, certo? Porque eles sempre produzem de novo com a gente. Então, eu acho que eu sempre pude somar muito com esse trabalho de áudio, porque com os trabalhos de vídeo que o meu sócio vem fazendo desde sempre para muitas empresas de nomenclatura, como Off, Natura e por aí vai, a gente pôde fazer um belo trabalho de audiovisual e oferecer o nosso trabalho terceirizado para as empresas. Assim a gente consegue ter um bom reconhecimento no mercado, porque nossa empresa está há 6 meses aí e a gente consegue, bem ou mal, aí, pegar uns bons tramos para poder ter uma visibilidade aí ano que vem e fazer o que a gente sempre amou. E certa época também, tendo muita referência de uns amigos meus que são muito bons diretores, eu comecei a gostar muito de filmar e dirigir. E comecei a investir em câmeras, investir em lente, entender o que são as tecnologias de lente, por que esses equipamentos são tão caros para filmar, quais são as diferenças, o que são movimentações de câmera. Fiquei focado em aprender filmagem, porque isso também me ajuda muito na hora de editar, me ajuda muito em o que eu filmo na rua, o que eu trago para edição, o que alguém filma na rua e traz para mim, eu sei como reclamar, eu sei que é um arquivo. Basicamente eu comecei a entender tudo dessa audiovisual para poder ser um empresário dessa área, né? Poder falar com as pessoas de todas as áreas e não ser um leigo, saber me comunicar com elas. E quando eu comecei a filmar, que eu tenho basicamente uns 8 meses, eu vi que minhas produções foram ficando muito boas, porque eu, além de filmar, eu editava, então eu já sabia o que eu ia trazer para cá, eu já sabia o que eu ia editar, como é que eu ia basicamente fazer um esquema na minha cabeça. Então os clipes foram saindo, a gente começou a fazer uns trabalhos nossos agora, então a gente deixou de ser uma produtora independente de finalização de vídeo, de pós-produção, e hoje a gente está basicamente englobando tudo. Saindo da produção, que é filmar, que é fazer as pesquisas, fazer tudo, procurar locação, procurar se organizar, enfim. E a pós-produção, a gente finaliza, a gente corrige cor, o Goulart produz com o áudio, então ele capta som, ele capta som todo externo, tanto como no estúdio, ele sabe mixar, ele sabe masterizar, como eu já falei. São essas coisas que vão deixando a gente com umas possibilidades a mais de procurar pessoas para comprarem o nosso... mais pessoas comprarem o nosso peixe. Assim, a gente basicamente
A gente tenta englobar de tudo de uma maneira bem refinada. Quando comecei, assim, até hoje, eu nunca tive medo de pegar qualquer cliente, o que aparecia aqui, e sempre que aparecia quando eu era freelancer, eu sempre aceitei, mesmo que eu não soubesse fazer, eu aceitava, ia, fazia, olhava no YouTube, pesquisava. Isso me abriu muitas portas, assim. Quando eu cheguei no Off, assim, quando eu editei meu primeiro canal no Off, eu tinha 1 ano só de edição, e pegar 25 minutos para editar é chato, assim, pegar sozinho. Eu botava a cara, falava que ia conseguir, achava que ia rolar, e graças a Deus rolou. Primeira temporada, foi a 4ª temporada da vida que eu queria que eu fiz. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E o Colônia de Férias que rolou agora, que foram umas meninas que foram para o Panamá, as promessas do surf brasileiro, foi super legal, que elas foram para diversas praias do Panamá para melhorar o surf delas e tal. E eram muitas câmeras, eram muitas horas filmadas, os episódios não tinham um cronograma certo, então o roteiro era muito importante. E foi ali que também eu falei, pô, tô com uma experiência boa, eu peguei, fui bastante elogiado, porque quando você é freela, você trabalha sendo pressionado pela Globosat, pelo Off, pela produtora que você está trabalhando, porque o Off basicamente não produz nada, quem produz são as produtoras que trabalham com coprodução para eles ou vendem os trabalhos para eles. E esses trabalhos foram me dando muito know-how. Já aconteceu muita merda, já aconteceu muita besteira, cara. Aconteceu muita coisa difícil, assim, de estar finalizando um projeto para entregar à noite, do nada, o programa fechar e perder tudo e ter que editar tudo que você editou em uma semana, em 2 horas. E é isso, rezar para ninguém perceber. E é sempre, mano, achar que você vai conseguir, porque se você já falar, não consigo, eu vou ficar para baixo, você não vai conseguir, é botar a cara, é tentar, falar que consegue, falar que sabe fazer, perguntar sem fazer, sei fazer isso, e vou, tento. Se não rolar, não rolou. No máximo que você vai receber é não te pagarem. Um perrenguezinho, então, que a gente tenha passado em alguma produção, eu acho que uma vez que foi desgastante um pouco foi que a gente foi fazer um clipe de rap, e uma das cenas envolvia a gente estar no meio de um baile, que ele falava um pouco de funk também na música, e aí, cara, eu tive que levar todo o meu equipamento, eu tô no começo, então, pô, eu tive que investir um dinheiro, eu tava com a minha mochila com 4 lentes, com microfone, e, pô, minha câmera na mão, no meio do baile, esfregando em uma galera, e todo mundo passando perto, tinha que ficar levantando a mochila. Essa foi doideira, e no final pra ganhar às vezes R$200, então é muito doido o começo mesmo, tem que botar a mão na massa. E a gente vai perdendo aquele medo, aquele receio de fazer por nós mesmos. Porque a maioria das pessoas hoje vão pelo caminho comum, que é o quê? Estagiar, entrar numa empresa e seguir, tomar aquilo como rumo comum da vida. E a gente tentou não, a gente quer fazer o nosso trabalho do nosso jeito, trabalhar a hora que a gente quiser, lógico, com responsabilidade. É o que a gente está tentando fazer hoje. E as coisas foram rolando, a gente começou a ver que podia rolar uma empresa, a gente está numa obra agora aqui que a gente vai botar um estúdio, vamos fechar uma cabine de gravação no final desse mês. E as coisas foram acontecendo, a gente foi vendo que a gente conseguia pagar as contas, estava pagando as contas, entrando dinheiro para o caixa, a gente foi agregando mais pessoas no nosso trabalho. A gente agregou o Caio também, que era uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo e fazia foto com a gente e começou a entrar mais na área de direção fotográfica, me ajuda muito nas produções. Ele, Daniel, eu sempre levo alguém, também englobo alguém nas minhas produções para ser o produtor, para me ajudar na organização das filmagens, que ainda não são amadores, a gente tem que tentar botar um profissionalismo no que a gente tem, como eu falei. E o estúdio foi crescendo, hoje a gente tem uma basezinha legal de clientes que basicamente não é algo que vai deixar a gente rico e nem vai sustentar a gente no momento, mas é aquilo, a gente vai construindo, a gente sabe que a gente é novo ainda, que a gente pode crescer ainda muito mais, a gente sempre está se planejando para se equipar ainda mais, sempre está se atualizando para ver que equipamento a gente pode comprar, fazendo um caixa, para sempre estar dentro do mercado, porque o mercado de audiovisual ele é muito fechado. Porque os equipamentos são muito caros. A única coisa que é barata no audiovisual
é o roteiro, só que tem poucos roteiristas bons no mercado. Então, é isso. Eu acho que a gente tem uma empresa hoje, a gente está se encontrando, a gente tem, como eu já falei, a gente produz, a gente tem área também de pesquisa, né? Porque em nossas produções a gente pesquisa locação, pesquisa cenário, essas coisas, pesquisa entre várias outras coisas. A gente faz reunião aqui, tem um local físico, é muito bom para as pessoas verem que você tem um trabalho, que você pode chamar as pessoas para fazer, para mostrar o seu projeto, comprar o seu projeto, apresentar um projeto. A pessoa vê que você tem algo a mais, não é só um quartinho no fundo de casa assim que você faz seus freelas para sustentar o seu dinheirinho de final de semana. Então é isso, nossa missão hoje em dia não é ficar rico, é crescer cada dia mais, porque a nossa qualidade subindo, com certeza o dinheiro entra. Qualidade sobe, dinheiro entra, a gente vê isso, o mercado é fechado, mas se você se equipa, se você estuda, se você está atualizado, ele fica bom para você sempre. É que tá rolando já. Beleza. Esperar o DJ Lady Minas. Vamos lá. Dá uma filmadinha no backstage. Dá vídeo bom aí, uns caras. Pô, mano, eu tava gravando, não vou falar nada aqui, né? Um barulho, se abrir a porta, acabou a filmagem. Eu tô certinho agora. Então, que bom porque... Ah, caso eu subi aí depois. Não, vamos embora tudo, né? Volta aí. Tá muito ídolo, Faz Glitch. um joelho. Faz nada. Pô, então eu vou mandar meu pai embora? Não, mas aí, pô, vai lá e avisa que a gente tá gravando, ó. Ídolo do Minas. Rapaz, deixa eu ir todo dia, né? É babável. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Show. É. Aí. Ah não, mentira que eu não tava gravando, Jack. Eu dei pausa e começou a gravar, tá ligado? Não viu? Que eu pego. Olha, eu já pego, tô de mentira. O quê? O quê? Ah, é domingo. Domingo. Segunda era feriado. Feriado do caralho, sério, eu sabia que tinha ficado de cara de tudo assim, ó. Aí vai ser isso aí então. Dar pausa e voltar. Apaga esse, né? Deixa os caras dirigirem. Não, o áudio tá. Ah, entendi. E ó, não pira não que você dá bufetada aí, moleque. Ah, tô te dando uma dica, pô. Tu tá dirigindo pros caras, os caras estão treinando, deixa os caras falar o bagulho. Vou dirigir tua cara de porrada. Aham. Cena 1, take 1. Vamos lá. Bom, boa tarde, meu nome é João Paulo Sucupira. Fui convidado aí pela galera, pô, vamos de novo, pra falar o nome de vocês todos aí certinho. Não precisa dar pausa não. Pedro, João e Pedro. Pedro, João e Pedro? Isso. Só não me vê. Fala um sobrenome de algum Pedro, só, que é o problema. Cortês. Ah, caô. Cortes, eu sou Cortês. É, o meu com S, ele é com Z. Então já dá uma gargalhada aí. Então vai. Dá um pausa e começa de novo. Antes da pausa e voltar. Apaga esse, né? Deixa os caras dirigirem. Não, o áudio tá. Ah, entendi. E ó, não pira não que você dá bufetada aí, moleque. Ah, tô te dando uma dica, pô. Tu tá dirigindo pros caras, os caras estão treinando, deixa os caras... Vou dirigir tua cara de porrada.